Olá, essa é a nossa devocional de número 51. Hoje nós vamos ler Romanos 11, do 25 ao 32. Minha voz está um pouquinho, falhando e com um pouco mais de dificuldade de falar, porque eu estou um pouco resfriada e com alergias atacadas, então vou falar de maneira mais moderada hoje, porque a garganta está terrível. Mas graças a Deus por isso. Hoje nós vamos ler Romanos 11, estamos chegando ao final de Romanos. Vamos ler o 11 do 25 ao 32. Vamos à leitura da palavra. Diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenham entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Mas é a minha aliança com eles que quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim, como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então essa foi a leitura de hoje. No capítulo 9, Paulo falou sobre Israel ter tropeçado em Cristo, Chama ali de maneira figurada, Cristo como a pedra, em que Israel tropeçou. No capítulo 10, ele fala que a condenação dos judeus, de ter resistido a Cristo, é de responsabilidade deles, Bom, então vamos verso a verso como a gente costuma fazer. 25. No 25 está dizendo assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios, pois o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. O que esse versículo significa, Não é um mistério. Paulo está falando de mistério, mas não é um mistério, Na verdade, Paulo vai nos esclarecer o que ele quer dizer com isso. Ele está alertando, que irá trazer, quando ele fala mistério, o conhecimento, trazer ao conhecimento dos gentios um mistério, para que vocês não sejam presumidos ou presunçosos, arrogantes em vocês mesmos. O mistério na Bíblia não é uma informação a qual somente pessoas iniciadas, pessoas com conhecimento extraordinário, pessoas escolhidas para isso, assim a dedo, tem conhecimento. Mas o mistério na Bíblia aqui é a revelação, de algo que ele ainda não tinha dito, Então Paulo está falando assim, eu vou falar agora para vocês algo que Deus ainda não tinha dito, mas eu vou trazer o conhecimento de vocês agora, Um exemplo para falar dessa questão de mistério é o exemplo de Daniel e o sonho do rei Nabucodonosor, O rei teve um sonho, só que quando ele acordou, ele esqueceu o sonho, mas aquele sonho ele era importante o suficiente dele querer colocar um decreto para que as pessoas interpretassem o sonho que ele teve. Então a pessoa teria que saber qual é o sonho, que nem mesmo o rei lembrava, e o significado desse sonho. Então Daniel, ele ora
pedindo a Deus para que revele, né, esse mistério. E Deus fala qual é o sonho para Daniel e o significado do sonho. Então, Daniel é levado até o rei para trazer o significado desse sonho. E Daniel chega diante do rei e fala qual é o sonho. E o sonho, como deve ser de conhecimento de vocês, é que o rei tinha sonhado com uma estátua, que tinha 4 partes diferentes, e aí cada uma dessas partes representava um reino mundial, e que no final uma pedra seria jogada aos pés dessa estátua, que iria transformar tudo em pedaços, né? E essa pedra tomaria conta do mundo, né? E essa pedra é Cristo, né? E fala dos reinos que precediam, né, a chegada de Cristo na Terra. Então, depois que ele falou, né, para o rei Nabucodonosor o sonho e o seu significado, o rei disse a Daniel. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Está em Daniel 2:47. Então, mistério, na verdade, é quando Deus traz ao conhecimento algo que ele ainda não tinha dito. Então, as escrituras aí vai trazer uma série de mistérios, né? Deus revelando os seus mistérios nas escrituras. No Antigo Testamento, Deus trazia o conhecimento dos seus mistérios por meio dos profetas, né? E no Novo Testamento, quem é que substitui os profetas, né? Ao trazer a revelação dos mistérios de Deus? São os apóstolos. Então, assim, quando no Novo Testamento nós vemos Deus fazendo isso, é através dos seus apóstolos, né? Dos 12. E ele não está falando isso com relação aos profetas no Novo Testamento das igrejas locais, né, ali de Éfeso, de Colossos, não. Os apóstolos que têm esse papel de continuidade, de revelar os mistérios de Deus, porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras. Mas a gente tem mais partes na Escritura falando sobre mistérios, no Novo Testamento também, né? Eu li aqui o Antigo Testamento, mas no Novo nós temos em Efésios, por exemplo. Efésios está falando, grande é o mistério, digo porém. Então, Efésios 5:32 está dizendo assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, aqui está falando do mistério que é essa união de Cristo com a igreja, né? Então, assim, isso é um grande mistério. Como isso pode se dar, né? Então, Paulo está mostrando que essa relação de Cristo com a igreja, né, é um mistério de Deus. Por isso, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo, e o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, né? Porque aqui os apóstolos, nesse caso, eles cumprem, né, esse papel de profeta do Antigo Testamento, trazendo a compreensão, né, do mistério de Cristo, né? Então, aqui você está vendo que o Espírito Santo, ele atua de forma inspiradora, né, na revelação desses mistérios aos apóstolos e profetas, né, que é como eles são chamados também. Então, isso não está aberto para outras pessoas, eu e você. Nós hoje não somos inspirados pelo Espírito Santo, nós somos iluminados. Então, nenhuma pessoa, depois dos apóstolos, né, tem a condição, a legalidade ou a mesma ação de Deus para trazer a revelação de um novo mistério, ou seja, novas doutrinas, acrescentar mensagens
a palavra de Deus, porque o que tinha para ser dito acerca da mensagem de Deus, ele já disse através dos seus apóstolos e cessou. Então, uma vez que nós esclarecemos esse aspecto do mistério que Paulo chama para dizer, olha, eu vou falar com vocês para que vocês tenham conhecimento, não sejam ignorantes desse mistério, tá? Por quê? Porque senão vocês podem ficar orgulhosos e presunçosos, né, acerca de Deus tê-los salvado, né? E aí ele tá falando isso por causa do endurecimento de Israel, né? Porque o gentil, ele poderia achar que, poxa, eu que era gentil, que não buscava, Deus me alcançou, me salvou, muito ruim esse judeu, né? O povo ruim, porque teve o coração endurecido e não reconheceu a Cristo como Messias. Então Paulo, quando ele fala aqui, explicando para os gentios, corrigindo os gentios que o endurecimento veio sobre Israel em partes, quando ele diz partes, é o quê? Significa duas coisas, que não foram todos os judeus que rejeitaram a Cristo como Messias. Paulo mesmo era judeu, né? Apesar de ser um número muito pequeno, não foram todos, né? E também não foi para sempre que o coração do judeu foi endurecido, né? Mas é até um ponto. Olha só, até quando os judeus estarão com o coração endurecidos para receber o evangelho? Tá aqui, ó. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenham entrado a plenitude dos gentios. Deus escolheu para a salvação seus eleitos desde a eternidade. Deus sabe quem são, quantos são. E quando se completar este número, né, aí então Deus vai tratar com os judeus, né, no quesito de o seu coração, né, estar aberto de novo para crer em Cristo como Messias. Então, Paulo esclarece isso, né, aos gentios, a qual ele está se direcionando nessa etapa da carta. No verso 26, que diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Bom, quando Paulo fala aqui, né, no 26, que Deus irá se voltar à nação de Israel e todos serão salvos, né, todos aqueles que estiverem vivos, no momento em que cessar o número dos gentios, né, das outras nações, eles serão salvos, né? Sendo assim, Paulo está falando da conversão em massa dos judeus. Não significa que sejam todos na sua plenitude, mas será algo de número relativamente significante, será um número maçante, né? Grande de judeus convertidos. Como Paulo recebia a revelação dos mistérios de Deus? Então, assim, com que base Paulo está trazendo esse mistério de Deus? Que Deus vai fazer isso e por que ele fez do jeito que fez agora. Então, que legalidade, né? Com base em que Paulo está falando que Deus, né, trazia esses mistérios a ele. Pode perceber que sempre que Paulo traz uma inspiração dessa do Espírito Santo, traz a palavra de Deus, a base dele para isso é a própria meditação na palavra de Deus. Porque ele está sempre trazendo isso com referências ao Antigo Testamento. Então ele meditava na palavra de Deus e ali Deus o inspirava, né, por meio do Espírito Santo, revelando para ele o significado de muitas passagens no Antigo Testamento. Então, vamos ver isso no verso 27, onde Paulo vai citar, né, as Escrituras. Às vezes ele não cita de maneira literal, porque ele está lembrando de cabeça, né? Então, ele está citando de acordo com o que ele tem na mente. Então, às vezes as palavras são iguais, mas é a mesma passagem, não muda nunca o sentido. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso aqui tá
registrado em Isaías 59:20. Eu vou ler aqui. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Literalmente, Isaías diz que o libertador virá a Sião, né, que é Israel, e converterá os judeus dos seus pecados. Paulo interpreta isso no Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: quando Cristo vier, encontrará os judeus convertidos. E uma outra referência que Paulo usa, né, que ele cita, é Jeremias 31:33, que está aqui falando desse mesmo verso 27. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É claro que eu e você não teríamos condição de interpretar essa passagem da mesma maneira que Paulo. Nós precisamos da ajuda dele, e por isso Deus o inspirou através do Espírito Santo para compreender o significado das passagens do Antigo Testamento, né? Após a consumação dessa vinda do Messias, né? E aí o verso 28, que diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então aqui Paulo está dizendo que Deus não abandonou Israel por causa daquele tropeço, né? Não foi algo definitivo, pois ele amou, né, os patriarcas, e esse amor se estendeu aos seus descendentes. Embora, né, no momento eles sejam inimigos do evangelho por causa dos gentios. Entendeu? Então assim, a situação atual é que os judeus se voltaram contra o evangelho, e isso aconteceu por causa dos gentios. Então, nós vamos para o verso 29, que diz assim, olha, para explicar um pouco mais, né, esse argumento de Paulo. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Às vezes, as pessoas usam essa passagem para dizer que os dons espirituais não podem ser perdidos porque são irrevogáveis. Mas aqui Paulo não está falando dos dons espirituais, porque dom não é só o que é espiritual, é toda dádiva que é de Deus, né? Então, Deus não abandonou Israel de uma vez, pois ele amou os patriarcas e estes amor estendeu aos seus descendentes. Então, a sua promessa para com esse povo, né, será restabelecida, assim, né, verá-se consumida também nessa salvação, né, quando o número de gentil for completo. E no 29, porque assim como o passado, vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Aqui está falando dessa linha temporal, né? Deus criou o homem, aí lá em Abraão ele pegou e chamou uma descendência, que é a nação de Israel, né? E aí ele fez uma aliança com o povo. E essa aliança de salvação, ela é com Israel dentro de Israel. Mas os gentios, os povos pagãos, não buscavam a Deus, não clamavam a Deus, não tinham a esperança do Messias. A lei foi dada a Israel e eles tinham condição de ter entendimento da esperança do Messias através do significado dos sacrifícios, né? Então, o que está sendo dito aqui, que o endurecimento do coração do povo de Israel não é definitivo, né? Por quê? Porque a história mudou para vocês, né? Mas irá mudar, na verdade. Paulo está falando da sua esperança, né? Irá mudar para eles, porque assim como vocês no passado foram desobedientes, e mesmo assim, né, Deus alcançou, né, os gentios com misericórdia à vista da desobediência deles. Aí o 31, assim também eles, que no presente momento estão desobedecendo,
para que também alcancem, para que os gentios também alcancem misericórdia, à vista do que foi concedido a vocês. Parece complicado, mas não é complicado não. Paulo está dizendo aos gentios que, apesar da desobediência de vocês, ele usou de misericórdia no presente momento. No futuro, Deus usará de misericórdia para com os judeus, apesar da desobediência do presente. Então, do mesmo jeito que Deus teve misericórdia com o gentio, ele terá misericórdia com os judeus, assim que a plenitude do número de gentios forem alcançados. E aí, o 32, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Porque se Deus tivesse permanecido apenas no povo de Israel, ainda que fosse os eleitos dentro do povo, né, aquele remanescente fiel, a verdade é que Israel poderia pensar que seria por causa da sua prática na lei, e aí acreditaria que a lei é que salva. Então, Deus endureceu o coração de Israel para que os gentios pudessem ser salvos. E assim, o gentio não é salvo pela prática da lei, eles nem conheciam a lei, né? Não seguiam, não buscavam agradar a Deus. Então, Deus, ele endureceu o coração de todos para que todos pudessem alcançar a misericórdia. Então, quando fala aqui que encerrou todos na desobediência, é porque é realmente assim. Seja você judeu ou você gentil, você é pecador, você é condenado, você é digno de morte eterna. Essa é uma descrição da situação do ser humano como um todo. Então Deus mostra, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a fim, ou seja, com a finalidade ou para mostrar no final a sua misericórdia a todos, seja judeu, seja gentil. Então, como nós podemos pegar esta passagem, né, e aplicar, né? Porque fica claro que no período da revelação dos mistérios de Deus, que o período, né, da revelação dos mistérios de Deus se encerrou nos apóstolos. É a primeira coisa que a gente deve tirar desse estudo. Já que tudo revelado na palavra de Deus é inerrante, é plena, é completa. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos acerca de seus mistérios, né, ele revelou. O que ele não revelou é porque ele não quer que saiba. Simples assim. Cabe a nós estudar as escrituras. Gente, já é tão desafiador. Às vezes a gente fica encucado. Por que Deus, como é isso, como funciona aquilo e aquilo não está nas escrituras, quando há um universo de mistérios revelados na escritura que a gente não conhece. Então cabe a nós, né, estudar as escrituras. Por exemplo, o papel do pastor é expor, né, os mistérios de Deus revelados na sua palavra, né? E não trazer revelações novas. Não é esse o papel de um pastor, né? Outro ponto, se você ficou com alguma dúvida acerca de pastores que fazem revelações, você manda aí nos feeds aí, né, sua pergunta, mas eu não vou falar disso aqui não, porque eu acredito que já ficou claro, né? Não há novas revelações hoje, né? Ou seja, a Bíblia é a mensagem completa e suficiente de Deus. Não negamos os dons espirituais, tá? Mas, por exemplo, um profeta, um dom de profeta hoje, levando as escrituras, né? Por exemplo, ali na igreja, na mensagem, o pastor está sendo profeta, ele está trazendo ao conhecimento das pessoas, né, a vontade de Deus, os mistérios de Deus revelados na palavra. Não que só o pastor tenha condição disso, porque, como foi dito aqui, cabe a nós estudar as escrituras. Mas esse é um papel do pastor, né, exercendo ali um dom de profeta. Como é maravilhoso, outra coisa que a gente deve tirar daqui que é como é maravilhoso o plano que Deus teceu na eternidade, porque enquanto Israel buscava, os gentios desconheciam. Quando Israel se endureceu, os gentios se converteram porque compreenderam, né? E quando completar o número dos gentios eleitos, né, os judeus se converterão. Então, a gente vê a magnitude e como Deus pensou bem isso para que as pessoas vissem que não é por causa
de méritos seus, mesmo querendo agradar a Deus, que uma pessoa alcança a salvação. Em nenhum momento também Paulo fala sobre a restauração da nação de Israel, Jerusalém como capital do mundo, né? Ou Cristo sentado no templo que será reconstruído, né? E reinando ali. Paulo não está falando. E se tem um momento aqui para falar sobre isso, porque é o papel de Israel nesse plano de redenção, seria esse momento. E Paulo não está falando. Por quê? Porque não é esse o futuro que Deus tem para Israel. Deus tem para Israel a conversão dos judeus, né? Mediante a plenitude do número de gentios convertidos. Então, é um ponto também, porque há linhas que falam sobre isso, e aqui Paulo não está falando nada disso. Que entendamos que se não estamos endurecidos, é porque o Senhor nos deu um coração de carne e usou de misericórdia por causa da sua soberana vontade, né? E por isso recebemos a graça de sermos salvos em Cristo Jesus. Tá claro aqui, nem os judeus têm motivo para se ensoberbecer, né? Por ser uma nação que Deus escolheu, que Deus deu a lei, cheia de privilégios nesse aspecto, de dons e de dádivas, né? Até como nós lemos aqui, não está falando de dons espirituais, mas Israel recebeu os oráculos de Deus, é um povo escolhido de Deus, recebeu a lei de Deus, enfim. Deus revelou os mistérios, né, acerca da vinda do Messias para eles, mesmo tendo todos esses dons, essas dádivas, isso não traz a salvação a Israel. A salvação se dá somente mediante a fé em Cristo Jesus e a sua obra na cruz, né? Então, é isso o estudo de hoje, que Deus possa ter abençoado a sua vida, né? E que continuemos buscando conhecimento na palavra, né, para entendermos cada dia mais a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por revelar os teus mistérios na Escritura, Senhor. E que possamos nos esmerar em conhecer cada dia mais e entender que não há motivo de presunção em nós mesmos quanto à salvação, porque tudo vem de ti e o teu plano é perfeito. Em nome de Jesus. Amém.